My beloved one, my elected from God. This theme of the day, virtues for a spiritually revived life. That's the theme for today. Virtues for a spiritually revived life. To use it, to live it. Virtues for us to live it. That your life are taken care of. You know that plant that you love, that choose the best ground to plant it. You put fertilizer to take care of it. That's what God does it. God planted us in a fertile land. That's our ministry, for us to learn. I want to thank you at the moment, our sovereign Jesus Christ. Come here and uses me for all your will. I'm not bishop talking. Your Holy Spirit, through my life, is using me in the name of Jesus. Thank you for our apostle, Miguel Angelo, our bishop. They are all connected now through internet. Thank you for the opportunity. My family, my wife, my sons, my parents, all people who belong to the ministry. Hello, grace and peace. Thank you, everybody. People who are watching us through the internet, people who work for us, all the teams, translation teams, for Spanish, wherever. Everybody, all the workers involved in this ministry will be blessed. And you, the sheep of the Lord, sheep of Christ, has chosen to stay here. Virtues for a spiritually revived life. Colossenses 3:12, 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, vai dizendo amém, e amados. Therefore, the elected of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgiving one another. Suportai-vos uns aos outros. Olha, vai diminuindo o amém. Suportai-vos uns aos outros. Bearing with one another. Perdoai-vos mutuamente. And forgiving one another. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave us, so you also must do. But above all these things, put on love. Put on love, which is the bond of perfection. New King James Version. Colossians 3:12, 14. That's these words can fulfill our hearts. Thank you, Lord, for these words, for these explanations, for these so wonderful words that fulfill our hearts, our lives, and revive us. We are here, Lord, taking part of a service. It's a perfect God's plan. Porque o propósito do Senhor para cada de nós Lord's proposal de vivermos ano grande is to live a year of great revival, a year of great transformation, a year of manifestation of the Holy Spirit in our lives. I myself, like a preacher, like a sword, two parts, that's cutting and separating, letting us follow in this career
excelente in an excellent form. nome de Jesus. In the name of Jesus, Que recebe, diga God's people say Amen, e amém. Amen, and Amen. Obrigado. Thank you so Fique much, feliz. Bishop. Amen. Pedras vivas do Senhor, eleitos e eleitas do Pai. We must remove all the rubbish that clogs our A wells. respeito da importância de uma vida em que as águas do Espírito Santo, preste bem atenção, as águas do Espírito Santo fluam através das nossas vidas de forma gloriosa. No matter what is around us, our interior must be renewed in the Lord because we Há have muitos received His aspectos grace. que precisam ser observados It's a lot of aspects that e must be alinhados à taken into vontade do Senhor, consideration and para be que aligned with the experimentemos wish of the Lord do avivamento nas nossas vidas. for us to use O altar the da igreja, revival in our ele lives. tem um papel fundamental, The altar in the church papel muito has a very importante, important que é de function, levar você a conhecer leading as you to profundidades know de Deus, de modo God que deeply, viva imerso, mergulhado nas allowing águas you vivificadoras. to be immersed Veja que as in the verdades de Deus, lively elas waters. são alimento para The o nosso truth of the espírito Lord e força are food para a for our nossa spirit and our life, strength in Então our diga, life. eu não consigo Say, those so say, I can't existir exist sem o alimento without the food da palavra de Deus. of the word of the Lord. Então, certamente, So certainly, a vontade do Pai é que todos nós tenhamos the crescimento Lord na wishes graça e no conhecimento is we can grow in que the grace and knowledge that generates our spiritual Este é o foco knowledge. daquilo que Deus começou a manifestar That's what no God início do ano até o dia de hoje. wanted to manifest from this since the beginning of the year until today. Na igreja. The revival of Veja spirit que eu in the preguei no church. mês passado Last month I sobre uma preached passagem que Paulo escreve aos about a aos passage Efésios, which Paul alertando Paul wrote to Ephesians acordados, despertados, to alert, to warn them a uma to be sociedade alert, que era to be caótica, aware of a society para that que is eles fossem chaotic, iguais, não, para que Not- eles, not assim como nós somos be chamados por Deus, being the same, sejamos diferencial because we who are called, diante desta sociedade. chosen from God, Então, assim we make a deve ser difference in this a postura society. de cada de nós. So each one of us has to have Enquanto this muitos estão behavior. ali, olha, num sono espiritual, that most nós of people are in estamos spiritual atentos ao que o sleepness. Espírito We quer are nos alert ensinar and aware of nestes what the dias Holy tão Spirit wants to teach us desafiadores. in these challenging days. Igreja, os dias em que Church, estamos vivendo The days são de fato we are living today, desafiadores. they are O challenging days assédio do mundo because é muito grande. the word As tentações temptations são muito are grandes. bigger. It's a Mas lot of graças a Deus, temptations porque in this neste world. ministério, But thanks to the Lord in this ministry, we are você taken está care sendo of. conduzido, direcionado We are being a conducted escolher and a directed melhor parte. to choose the best part. Então, igreja, So, church, essa vida alinhada aos princípios divinos this life aligned deve to the ser algo divine que principles transborda do nosso interior, has to que be forma something that comes Sabe por quê? from our Porque interior cada um de in a nós natural está way. conectado, Because each one of está us, ligado we are ao connected Espírito Santo de Deus.
to the Holy Spirit of Não God. importa o que esteja No acontecendo matter what is agora, happening outdoors, nosso interior, our inner nosso interior deve se renovar no Senhor, porque recebemos a sua Our graça. inner spirituality is De connected que with God. cada uma das suas We are promessas, sure that elas each se one of cumprirão His na promises, nossa each vida. one of God's promises will be fulfilled in our lives, Independente das independently fatalidades of que possam estar fatalities of what is happening acontecendo. outdoors. Deus tem plano, God has a plan, a projeto project, para a você. perfect project for you. Vamos ver o que Paulo fala lá em Let's 2 see what Coríntios Paul 15. says in Paulo diz assim, Corinthians. porque todas as coisas, Paulo elas says, existem por amor de vós. Você consegue compreender que todas as coisas existem por amor de você? therefore, Por Cristo te amar, therefore por God, Deus te amar. as the elected of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, Multiplicando-se, tornem bearing with abundantes one as another and suas forgiving graças one another. por meio de muitos. If Então anyone veja que tudo has que a foi complaint criado against é para que another, por even as Christ nosso forgave us, intermédio so you also must possamos do. manifestar de forma But above all abundante these things, as put on love, ações de graças. which is the bond of perfection. Ele diz, para a glória de Deus. Por isso, aí vai o conselho. Não desanimemos. It's an advice. Pelo contrário, Don't, mesmo que o nosso don't homem lose your exterior se faith. corrompa, even of mesmo que a men, nossa carne sejamos afetados, even if your flesh we are o affected nosso homem by sin, interior, our inner man, ele se renova de dia. you will be renewed day by day. Você se sente renovado? You Diga, feel "Eu renewed. estou renovado." If you feel renewed, you say, I am renewed. I feel myself renewed. Nós So não podemos church, we cannot desanimar, porque a Bíblia diz que todas give as up. coisas We cannot existem give up. por amor de Because the nós. Bible says everything Nós that devemos exists tomar posse is because the love of us. So we have to declare, conhecer with esta actions, graça maravilhosa, we have to know this wonderful que tem a grace provisão que necessitamos that we para need vencermos o dia a dia, to win day by e day. crermos sempre em, crescermos sempre em maturidade And espiritual, believe. deve And we have to nos grow levar, spiritual, deve sempre nos spiritually conduzir growing. ao That desejo can- de that vivermos como must cristãos lead us to the wish verdadeiramente of living as a renewed Christ, regenerated Christians. de toda esta transformação The proposal of all this transformation, e do poder do Espírito Santo de Deus the na power nossa of vida, the Holy Spirit in our é lives, fazer com que a nossa vida seja transformada. is transforming our É lives, fazer com que a nossa vida is seja transforming our totalmente lives. regenerada. That makes our lives to be E isso faz regenerated. com que nós possamos ter This uma can lead vida us avivada, to a revived porque life, mostramos através because we show through as virtudes the virtues que Deus determinou sobre as that nossas God vidas. determined Então veja, through nós temos um chamado para upon our avançar. lives. Diga, eu tenho um chamado. Say, I have a calling to advance. Porque olha, Deus Because não look, chamou God para has vivermos not called presos us ao passado, to live in the past, nem estagnados no not nosso presente. stagnated in our Deus nos present. chamou God para que called nós us venhamos a avançar, to advance, a seguir em to frente. move forward, E para isso precisamos manter and for comunhão this, perfeita com Deus, we have que to gere have a encorajamento, perfect communion produza with na God, nossa vida transformação. E which desenvolver transform estas us, virtudes que develop fazem these parte virtues. desta transformação, amados. That's part of São muito this importantes. transformation, Sabe my por quê? beloved Porque ones, provam o quanto esta palavra de because Deus it proves that these words
regenerated us. Mostra o God quão words eficaz é a regenerated palavra us. na nossa vida. Showed how efficacious Então, is esse é um assunto the word of the importante. Lord. It's a very important subject A vida because flui, through it, a vida é avivada, life flows, a vida é life transformada. is revived, A vida, ela prossegue adiante. life Ela moves avança, forward. ela não fica estagnada. Life Por doesn't isso, stay precisamos trazer stagnated. sempre à nossa mente a palavra We have to de bear Deus, in mind that the word of the Lord, para que ela esteja avivada, para This que ela word esteja must be fresca no revived nosso and entendimento, fresh nos nossos in our pensamentos. understanding, in our thinking. Vamos relembrar Let's algo que remember o nosso apóstolo, desde o começo desse mês, that the apostle said tem since the falado beginning aos of the nossos month. corações. He Ele was tem telling ministrado uma us, sequência de mensagens, na qual he's ele utilizou a passagem que giving a está lá em sequence of Gênesis messages. para falar sobre os poços de Abraão. Was using the passage Poços which is in esses que foram Genesis, entulhados pelos filisteus, mas que foram reabertos através do seu filho Isaac. Vamos lá para Gênesis Let's 26, go. 18. to Genesis. Diz assim: tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias, olha lá, de Abraão, seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhados depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia dado, lhes havia posto. Então nós estudamos Thinking about Genesis, que esse and versículo this ele verse está fazendo uma analogia is making da an nossa analogy vida. about our life with these Quantas pessoas obstacles. têm vivido com entulhos espirituais, So many people living with spiritual com trash, entulhos emocionais, with spiritual barriers, que impedem o emotional fluir das águas barriers, to vivificadoras. prevent the waters to flow, prevent the revival. Milhares de pessoas estão vivendo A lot of sem people are produzir, living without sem producing, manifestar as without virtudes. manifest the virtues of the Porque a Lord. igreja, Because viver uma church, vida de entulho, uma vida we must remove all the rubbish that clogs our wells. é uma vida infrutífera, That's a life of no fruit. é uma vida que não produz absolutamente nada It's a life that espiritual. doesn't produce any Então spiritual. nós estamos compreendendo changing. que para vivermos um grande avivamento, So we understand that to live uma grande a big restauração, revival, a grande big mover restoration, espiritual, a nossa vida a spiritual growth, desobstruída our life has to be unblocked. desses entulhos. We must remove all the rubbish that clogs Isso our nós vemos com wells. o nosso apóstolo. Our apostle Muitos said it. aspectos em We relação. could see with our apostle. Ele faz menção a esses He pointed it out. He pointed all these clogs, a questão doutrinária. all the rubbish that clog our wells. Mas também há muitos That's sentimentos weird negativos, doctrines, destrutivos, but a lot of que se negative tornam thoughts entulho e that que precisam turned ser retirados. into Interessante, rubbish. em outra versão, Interesting, in another version says that the na nossa versão, Philistine, mas em outras versões, in other diz que versions, os filisteus colocaram see that the Philistines contaminated the waters. E veja que na nossa vida And see that in our encontramos life, muitos aspectos que podem contaminar we see a lot of os aspects nossos poços, that can se não contaminate identificarmos our waters e reagirmos if you don't identify them and react through the word O of que the você Lord. está fazendo neste dia What we're doing here é today, adquirindo sabedoria e conhecimento it's getting para knowledge, que de forma sábia receiving você knowledge, reaja com a palavra and you de can Deus use it in a wise estes entulhos, way to remove esta this contaminação rubbish that que clogs tenta atingir os nossos our wells, our waters, our lives, preventing us from our revival. É justamente So isso. the church work is É orientar this. a sua vida para que você se Guide livre your desses life entulhos
guide you and teach you how to remove all the rubbish. Veja o que diz Jeremias 1:10. See what Jeremiah says. Ele faz com que arranque e derribe. Diz assim: olha que Jeremiah nós te constituímos sobre says, as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruires, arruinares e destroy, também para ruin, edificares e para but also you can plant. Então a palavra de Deus So the word of God has this power de arrancar aquilo que não pertence to a Deus, take away everything that doesn't belong to God, aquilo que não agrada ao Senhor, to take away everything that doesn't please God. para depois edificar, para depois Afterwards, construir, to para depois build plantar and a plant semente de vida, the seed, divine seed, for us to manifestar uma vida harvest it. avivada. Then we can Então, live our graças a revival Deus, life, porque nós temos our revived life. Thank God we have Deus que a lot of love, um a Deus que Father cuida para que sejamos that felizes, love us, that taking para care que of us, tenhamos uma vida for us to be totalmente happy restaurada, and has a equilibrada, perfectly restored saudável life and emocionalmente. healthy emotionally life. Então esse tem que ser o So diferencial that has to be de our quem está em Cristo. difference. People who are with Porque em Christ, Cristo, because in amados, Christ nós temos toda a provisão we que have nós all necessitamos. that we need. Você pode dizer isso com os seus lábios? We can say with our Eu tenho toda a provisão with our own que eu lips, necessito. within Christ, everything I have. Vamos confirmar isso lá em João 10:9. Let's confirm it in John. Nos ensina através da sua palavra. Ele diz assim, olha, eu sou a porta. I am the door. Se alguém entrar por mim, If anyone será salvo. comes Entrará, through this door, will be saved. sairá e achará o quê? Will be get in and go out, and Então aqui you'll o find Senhor está falando que nele há fields. transformação, a salvação e a provisão. So God says that Tudo aquilo que nós everything precisamos will have para dar frutos, transformation, para termos uma salvation, vida abençoada. everything we need to Mas no versículo seguinte, olha o que ele diz. revive our life we're gonna have. O inimigo, ele vem somente para roubar, matar, The thief comes mas eu to vim steal, para que tenham kill, and e destroy. tenham em abundância. But I came Próximo for versículo, you to have life ele and diz, eu sou receive a with boa abundance. I am a good pastor, and a Deus good a quem nós pastor servimos, ele é gives o your pastor. life for your Ele sheep. diz, olha, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. A good pastor gives your Agora, olha, life, mercenário, our life for que não é our pastor, sheep. a quem não pertence But the às mercenary, ovelhas, it's not a vê pastor, vir o lobo, doesn't belong to abandona the sheep, as ovelhas e foge. Então, turn into como a wolf, mata, abandon your sheep and run o away. mercenário foge, So the porque é wolf mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. take them and run away. Deus, Mercenary doesn't take care of your sheep. isso tá I'm a gerando good paz ao seu pastor. coração. Isso está gerando tranquilidade. Is it generating good feelings? De vários In acontecimentos, your heart? várias situações, You mas see nós so temos que many nos agarrar ao bom pastor, amados. situations, so many Porque situations independente going da on. circunstância, ele está conosco. We have to Ele diz, grab eu sou our o bom pastor, pastor, conheço as minhas ovelhas, ele te We have conhece, to sabe exatamente o que você follow está our pastor, vivendo. Ele diz, because e he elas knows me conhecem a mim. what we are suffering. He knows me. Então, amados, He knows o bom us. pastor está conosco sempre. A good pastor is always with Ele us. não nos abandona, pelo contrário, ele está cuidando de nós. He never abandons us. Ele He's está taking conosco care of para us. nos ajudar, He's with us to help us, até nos momentos difíceis. even in the hard Ele moments. está pronto para nos He's encaminhar ready às suas pastagens. to E take nele us nós encontramos to a his provisão. pastures, because in him we find all Nós já that we temos, need. amados, we have todo o everything. suprimento que nós Our necessitamos. beloved Diga ones, we amém. have everything we need. Say Diga com amen. fé. Say with Você faith. não precisa ver para você crer. We don't need to see to believe. Você precisa confessar. We have to para que você veja confess manifestar. for you to see and Assim, Deus watch usou it através da
a sua confissão quando ele disse, happens. haja mundo, It's God made, haja terra, that God made in tudo creation. aquilo que Let ele be light, começou, let be passou a word, existir. Assim nós devemos let's usar be a the nossa word. confissão. Então, diga mais Our uma vez, eu tenho confessions. suprimento Say para todas once as minhas more, necessidades. I have all supplies for my needs. Mas a nossa parte But our part é praticarmos aquilo que nós recebemos is to practice what we have e received vivemos uma vida em and live a abundância. life of abundance. Essa é a sua parte neste That's processo. your part in this process. Confessar, crer, Confess, believe, reproduzir aquilo que você está aprendendo. reproduce what you're learning. Veja que o apóstolo Paulo, ele usou uma expressão que eu gosto muito, quando ele escreveu aos Colossenses 3, So que é Apostle Paul, justamente os versículos when he que wrote nós the estamos abordando. Colossenses, Lá em Colossenses 3,12, ele diz assim, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos, amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade. Então veja que Paulo nos ensina que a nossa velha natureza, nós temos uma nova, Paul teaches that e our tínhamos old uma velha, nature, não nos pertence we had mais. an old nature and a new nature. Ela era cheia de entulhos, Our old ela era nature cheia were de full of sentimentos trash, prejudiciais. Acho que Paulo disse que devemos full of rubbish. despir dela. But Paul says we have to get rid of it. Ela não faz parte mais da Doesn't nossa belong, vestimenta. no longer it belongs to us. Sabe por quê? You know Porque why? agora você e eu fomos revestidos de uma Because you nova and me roupagem. Word, Uma nova natureza you habita and me has a dentro de new nós. nature. The new nature live inside us. Aonde estão incutidas essas virtudes que Paulo acabou Where de these dizer. virtues are. Então a velha natureza The old nature. é o que leva a pessoa a buscar aquelas coisas The old nature make us looking que dão for vazão a sentimentos sinful e things atitudes prejudiciais. that harm Por us. exemplo, o For orgulho, example, proud, o interesse próprio, que é o egoísmo, selfishness, sentimentos de raiva, anger feelings, vingança. revenge Tudo feelings, isso, amados, all of it é contrário is àquilo against que Deus tem a nos oferecer. what God has to offer us. Então ele continua dizendo no versículo 13, So he keep on saying amai-vos us, uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. understand one of Assim each como o Senhor other, nos perdoou, assim forgive também us each perdoai other. vós, próximo. Acima de tudo isso, So, if you have any complaints, esteja o amor, que é um vínculo da forgive it. perfeição. Above all, Então, igreja, love é necessário desentulharmos a vida It's desses necessary sentimentos, to take away all this dessas rubbish atitudes, of these e attitudes, deixarmos a these água de behaviors, Deus, and do let the Espírito water Santo of the Holy fluir Spirit flows através da nossa vida, through our life, para que a nossa vida esteja avivada. for our lives to be revived. Então vamos ver estas virtudes com mais profundidade. E o primeiro ponto que So eu let's see quero these abordar virtues com a igreja deeply. está First lá no topic I versículo want to 12, discuss with you in the que diz church. assim: ternos afetos de misericórdia e de bondade. Esta é uma virtude importante. As virtudes que nós vamos tratar nesse dia têm que fazer parte da nossa The existência. virtues that we are talking about today Tem que has fazer parte do to nosso be dia our a dia. day by day. Igreja, nós não estamos aqui para brincadeira, não. We pra are not perder here tempo, to não. joke. Nós estamos aqui para vivermos, aprender. É uma escola do ser. It's a Este school. ministério é uma escola do ser. This ministry Você is está a aqui school. aprendendo a We ser. are here to learn Ser how de to verdade be, um cristão. how to be a Ser real de verdade a Christian. imagem e semelhança de Deus. Image Ser and de resemblance verdade of God. alguém que testemunha o evangelho de Cristo. Be someone that testimony God's words. Então veja. Olha que virtude So maravilhosa. see, Afetos de misericórdia e bondade. Veja que misericórdia
é um sentimento profundo que nos move a exercermos atos de compaixão, de graça, sermos solidários, consolo pelos nossos irmãos. Isto é tão profundo que veja que Love is the main virtues and the basis of all others. que indica as porções vitais do organismo. So the vital portion of the ancient people believe that the emotions was in the organs, vital organs. But Paul encourages a deeper thing. Porque isso era importante, era vital, era essencial. This was essential in all Christians' life. Owe no one anything except to love one another. Então Paulo nos motiva For he who loves another has fulfilled the law. uma profunda Paul misericórdia called us to para com os outros. feel the Assim love, como Deus to love tem one another like usado God das suas misericórdias. has used all your Veja mercies em 2 de Coríntios 1:3 diz assim: with us. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Blessed be the Lord, Misericórdia. E Deus de toda consolação. Então nós temos um pai, um professor, um mestre, que é um exemplo de misericórdia. E que tem consolo. blessed be the Lord and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comfort us in our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. So he gave his life in favor of our life. God being rich in mercy for all the big love who had loved us. Hold ourselves and feel the love of God for ourselves. Ou seja, você é importante para Deus. You are important to God. Você é preciosa para You o are Senhor. precious to the Quem não te Lord. valorizou até hoje, If nobody saiba que o Deus Todo-Poderoso, valued you, Ele God, é por você, the Almighty, te ama com este loves you amor with all his infinito e love, esta infinite love and this mercy. E ele diz, olha, estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, You're all forgiven for your ele diz, nos sins. deu vida juntamente He com gave us Cristo. life Por isso nós together podemos with dizer que Christ. pela graça, So by the grace, we are saved. então Deus foi rico em misericórdia para conosco. Jesus, ele é a maior expressão de compaixão. Assim ele demonstrou através da sua própria vida. Em Lucas 9:11 diz: mas as multidões, ao saberem, seguiram The people a who knew, but when the multitudes knew it, they followed him, and he received them and spoke to them about the kingdom of God, and healed those which had need of healing. Jesus always received with mercy and healed people. That's what Luke 9:11 says. falava-lhes a respeito do reino de Deus. We are comforted by the Spirit so that we can comfort. Então, amados, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comfort us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves comforted by God. Christians must be known as a merciful. Amen. Say amen. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort.
who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort which we ourselves are comforted by God. So we can also give comfort to all who have anger with our comforts. Você está aprendendo que aquilo que você recebe We de can be graça, blessed nós precisamos dar de if we graça. give it, we receive it. Então este é o verdadeiro sentido da nossa vida. We ourselves Então, are além da comforted by God misericórdia, if eu we falei também da comfort bondade. people. E veja que a bondade do original também pode ser traduzida por gentileza. Por Kindness. generosidade. Kindness is part of the essence of E Christians. faz parte também do fruto do Espírito. Que encontramos Also lá is the na fruit of the Spirit. aos Gálatas. Então significa agirmos sempre em favor do próximo. We have Para to fazermos always sempre o help bem. O cristão tem que fazer sempre o bem. Christians have only to do É um good. altruísmo que é contrário do egoísmo. That's against Então, selfish. It's totally opposed to selfish. tem que ter sempre como ação Our life has to be based in tudo love. que você fizer. Everything we Tem que do, ter esta essência. we have to have this God's essence, love. Vamos aos Gálatas 6:9. Let's go Diz to assim, Galatians não nos cansemos 6, de fazer 9. o bem. Alô, igreja, não nos You never cansemos. get tired of doing good. Lembra da lei de Deus, da sementeira e da ceifa que nós Remember estudamos the words of the antes do Lord, culto? that the seeds Sabe por that quê? we Porque sow a seu tempo ceifaremos, and the Senhor harvest. estará. Próximo versículo, por isso, enquanto tivermos oportunidade. Todos os dias, Every time we have the todo momento, opportunity, Deus nos dá oportunidade. God gives us Desde a hora que a opportunity. gente acorda até a hora que a gente vai dormir, Deus nos dá a oportunidade de fazermos o bem. God gives us A nossa opportunity família, aos nossos filhos, aos of nossos doing pais, good. ao vizinho. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Então, igreja, Therefore, cada as we dia have opportunity, let de us vida do good é to uma all, oportunidade de especially to fazermos those who are of the house of the agradável faith, diante do Senhor. of faith. Seja dar-nos uma palavra de encorajamento, We can encourage people, we can fazermos ask, oração, we can give help, we can aconselhamento, pray, enviar uma mensagem counseling, quando sentimos falta send de a um message irmão na when we igreja. miss a brother in the church. We send him a message, we call him, Fale. we talk to Isso him. faz tão bem às That's so pessoas. good, that's so Então, important. haja desta forma, tenha esta So, predisposição, act esta this way. espontaneidade. Be spontaneous, do Então, diga good. com seus lábios. Bondade é uma das Kindness características da minha vida. is a part of the essence of the Christians. Outra característica The essence importante of é my o que? A life. humildade. Humility. Humildade, Humility amados, preserves in us the bound of mas é peace. de suma importância. Essa é uma virtude essencial para uma vida avivada. Humildade That's the significa Virtue virtude for our que lives consiste to be revived. em conhecer as suas próprias limitações, as suas próprias fraquezas e agir de acordo com esta consciência. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bound of peace. As nossas limitações na carne, nós temos humildade para reconhecer a nossa total dependência de Deus e compreendermos que não estamos acima de ninguém, independente do status social de cada um. We have to understand that we ou da are not above qualificação que cada all. um de nós exerce neste mundo. Eu não sou melhor do que você. I'm not better than E anyone. ninguém é melhor do que ninguém. Nobody's better Sabe por than quê? anyone. You know why? Diante de Deus, Because in estamos the eyes of todos God, no mesmo nível. we are in all the same Sangue que level. Deus derramou na cruz The por blood nós, that the a Lord quantidade que derramou por
The blood that the Lord Isto nos gave faz on the cross iguais. was for you and me. Let us make us equal, perfect in Christ. Mas veja, Paulo nos inspira. Lá em Efésios 4:1 ele But diz Paul assim: inspires. Rogo-vos, pois eu, olha como ele se considerava diante de Deus, o prisioneiro do Senhor. Ele se sentia prisioneiro de Deus. Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Olha, esta advertência, ela é para a nossa vida também, para os dias de hoje. E diz, com toda o quê? Humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. So with all your humility, Não é fácil. Por isso ele diz, olha, esforçando-vos diligentemente. Ou seja, endeavoring to diariamente, keep the unity of the Holy Spirit in the bond of peace. Então a humildade, With all loneliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, prefere endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. uma discussão, uma briga. Então o humilde sabe reconhecer o erro e busca So the humbly ele knows pede perdão how quando to prejudica alguém. Ele forgive. ouve The conselhos, humbly ele listen sabe que é to advices. dependente He knows de that he's totally dependent on the Lord. Mas veja, o contrário do humilde é o soberbo. E Deus não se agrada do soberbo. A soberba é um entulho que impede do cristão viver uma vida avivada. Se você quer ver o avivamento na sua vida, não pode deixar este entulho, esta contamina, chegar à tua vida. Provérbios 11:2 diz: e vindo a soberba, sobrevém o quê? A desonra. Mas Do not grieve the Holy os Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Cadê os sábios a Cristo The vive? Christian needs to really forgiveness. Porque a humildade está na tua vida. Humility is in your life. Então, Salomão ele diz que a humildade é um aspecto que faz parte da vida de quem é sábio. O nosso modelo de humildade é o Senhor Jesus Cristo. Porque ele nunca se usou. Jesus is our model of humility. Let us live in peace. Pelo contrário, ele nunca Take se my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, para se achar superior. and you will find rest for your souls. Se o próprio Deus, The meek shall inherit se the earth. esvaziou de todo o poder e de toda a magnitude, Like our e se God, fez homem, e se humilhou. our God humiliates Paulo himself. explica isso lá aos Filipenses. He became a Tende man. em vós o mesmo sentimento que houve também em Have to have the same Diga feeling com as seus in lábios, Christ. o meu My sentimento feeling é o mesmo is the sentimento same que feeling houve em Cristo. Christ Ele had. diz, pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. que está acima de todo nome. Be kind to one another, Igreja, tender-hearted, todos forgiving one nós another, just as God in Christ forgave you. servos. Esse é o nosso chamado. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of O all Senhor men. não tem filhos favoritos. God has no O Senhor favorite tem, sim, sons. os seus escolhidos.
God os has seus the eleitos. chosen ones. Mas veja, But look, diante de Deus somos todos iguais. but Romanos for the 2:11. God eyes, we are all equal. Para com We are all Deus, equal. veja, não há acepção de Because pessoas. God has no chosen people. We are Deus all vê equal in todos the eyes of os seus God. eleitos como pessoas especiais, God sees como all pessoas independentes. your- Olha, His chosen chamado ones que ela as a possa special ocupar, person. elas são amadas pelo Deus, pelo próprio Deus. por They are Deus. all loved Então veja que by independente da God. sua posição, seja no mundo secular ou seja dentro do ministério, Deus te ama. God loves you. Não importa se você é aquele introdutor, It's no aquele matter ministro if you're a que assinou hoje minister, a sua inscrição ao ministério. if you, Deus te vê da God mesma loves you the same. Ah, mas bispo, você já God tem uma loves you carreira? the same as me. Amados, mas diante de Deus, Oh, no todos os one anything benefícios except to love one another. estão For aí he who loves latentes a another todos has nós, fulfilled independente the daquele law. que confessou hoje ou há 60 anos atrás. Todos temos acesso, não temos que percorrer uma carreira para ter acesso a essas bênçãos, não. Você tem acesso a elas. E é desta forma que Deus nos enxerga. Então Jesus nos ensinou lá em Mateus 11:29. Ele diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou o quê? Manso, mas humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Então veja que a humildade, ela gera descanso à nossa alma. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all Ele comfort, sabe ouvir conselhos. who comforts us in Ele our sabe tribulation, acatar os conselhos. that we may be able to Ele comfort consegue pedir those who are perdão in any por trouble ela. with the comfort with which Ele we consegue ourselves entender are que em muitos comforted by casos God. é melhor ter paz do que ter razão. Olha, eu nunca mais esqueço quando o apóstolo fez um casamento e ele falou isso. Um dos segredos para um relacionamento feliz Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bound of peace. o humilde tem esta característica. Então, igreja, Humility preserves creio que o Peace. Espírito Santo preserves já in está us the falando bound aos of corações, peace, para que haja transformação, para que haja libertação e, consequentemente, for avivamento. us to have Vamos freedom ao terceiro ponto. and revival. Mansidão. Do grego significa gentileza, consideração e também faz parte do fruto do Espírito. We are comforted by the Spirit so that we can Que comfort. acabamos de ler a respeito desta característica, desta virtude chamada mansidão. Então essa é uma virtude que precisamos exercitar no nosso dia a dia. Tender Também não pode effects of mercy ficar and ausente da goodness. vida do cristão. We must show mercy to our Veja que diz em neighbor. Mateus 5:5, Jesus disse: bem-aventurados, felizes, são quem? Os mansos, porque herdarão a terra. Veja como é importante nós termos esta virtude, a mansidão. Então Jesus disse que os mansos herdarão a terra, porque a pessoa que desenvolve esta virtude está muito mais propensa a ter atitudes corretas, a não agir sem refletir antes, a manter bons relacionamentos e muitos outros benefícios que certamente vão colaborar para uma So vida let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose esta heart. virtude, mansidão, Therefore, as we have opportunity, ela let nos us do afasta good da briga, to da all, confusão, da especially to tristeza, those who are in the household de of vivermos faith. uma vida estressada, de vivermos uma vida com, sabe, com preocupação.
A mansidão produz isso na nossa vida. Por isso a importância de exercermos também esta virtude. Em 1 de Pedro 3:4, veja o exemplo de Pedro. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante. Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the Tinha law. dificuldades, não é mesmo, de ter esta mansidão. Depois de passar 3 anos com Cristo, quando vieram os soldados a prender Jesus, Pedro sacou a espada e cortou a orelha do soldado. Então veja que é algo que nós devemos, amados, trabalhar muito na nossa vida. Mansidão é algo que precisamos, sabe, desenvolver diariamente. We have to na be- nossa vida. Então ele aprendeu esse valor We have to be importante kind. da mansidão. He Outro learned ponto this value. importante, todos eles são fundamentais e essenciais para o nosso crescimento espiritual e para o avivamento. Mas o quarto ponto é sobre a longanimidade. Veja que longanimidade significa paciência, resistência, constância. É mais um aspecto também do fruto do Espírito. E veja que o sábio Salomão diz lá em Provérbios 15:18. Ele diz assim, olha, o homem iracundo, ele suscita Man who have anger, ele cria confusão, ele faz makes confusão, trouble, ele fala mal do outro. gossips. Esse é o iracundo. Mas o longânimo, você. Therefore, as elected of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bound of perfection. Porque o nosso papel é esse, apaziguar. Our role is to give peace, Então, o make iracundo to é bring aquele peace. que não controla a sua raiva, So people who can't control your anger, people who are always irritated, ele pede a Deus a direção para resolver Must- as coisas com sabedoria. must Eu estou te be- dando as dicas, hein? must Vai acatando, We must- escrevendo aí todas we must essas ask dicas for para você peace for these no dia a dia. people, you know. Então veja que ele entende as fraquezas dos outros. Essa é a Knowing this wonderful grace that has the Isso devemos provision ser we need to pacientes overcome the day to com o nosso day próximo. and always Assim grow in devemos spiritual ser conosco. maturity Provérbios 16:32 should lead diz, us to desire to live and is truly regenerated do que o herói Christians and without any guerreiro, e o que aspect domina o seu that prevent us from moving do forward. que o que toma uma ação. No matter what is around us, our interior must be renewed Serão in the Lord eliminados because we necessários have de Deus received His grace. se nós dominarmos o nosso ímpeto. We have to dominate our Longanimidade de anger, igreja our é uma instincts. virtude muito importante, porque ela nos proporciona uma vida equilibrada. In Christ, we have the direction for an Segundo abundant Pedro life. 3:13 diz, nós, porém, segundo a sua promessa, We, then, há according uma to His promessa para cada um promise, de nós, we are waiting for the new heavens and the new earth novos céus, in which the justice remains. nos quais Peter, habita o quê? 2 A Peter justiça. Você acha que neste 3:13. mundo habita a justiça? A justiça habita dentro de você, o Espírito Santo de You Deus. think in this world there's justice? Mas este novo Justice céu is nova inside terra you. nós estamos esperando. E ele diz, It's por inside essa you razão, for pois, amados, the grace esperando grace of estas the coisas, Lord. For this reason, empenhai-vos. armed, waiting for Isso these é pra those nós, things, hein? Por ser desachados be alert. por ele em paz, Are sem found in mácula, by Him in irrepreensível. peace, Próximo. E
tendo por salvação o quê? A longanimidade de nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então veja, amados, que devemos nos The wise man says that the long suffering is a maker of peace. A wrathful man stirs up strife, but he who is slow to anger allays contention. E sentimentos negativos, peça ao Long Espírito suffering Santo gives para us te a ajudar. balanced life. Ora ao Senhor, He who is slow to anger is better leia than the sua mighty, palavra, and ouça he as who nossas rules his mensagens. spirit than he Porque who certamente takes a Deus city. vai liberar sobre a tua vida o conhecimento, o discernimento e a capacidade para que você possa ser virtuoso nesta área. Quinto e penúltimo ponto, já estamos caminhando para o final. Support each other, forgive mutually. Lá no versículo 13 diz: suportar uns aos outros, perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo com The Christian needs to relieve forgiveness, like Ephesians 4:30-32. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave us. É dos entulhos e das contaminas que mais poluem, que mais destroem uma vida avivada, é a falta do perdão. Há pessoas que guardam mágoas. We have to forgive one another. The people who have anger for years, they cannot forgive. They cannot forgive. They are incapable of forgiveness. Então esse sentimento perdão é possível quando o amor de Deus se acha em nossos corações. Só perdoa quem reconhece o perdão de Deus. Quem reconhece o amor de Deus, perdoa. Então sempre faremos no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit. Porque somos humanos, porque erramos. We are all humans. Quando as pessoas são ofendidas, love does no harm to our neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Altivas, amarguradas, e isso leva. Remember, if you develop these virtues in obedience to God and are willing to trust Him, you will have the best this life has to offer and more. You can start living your best life now. Your unobstructed wells and flowing waters. Falta de perdão entristece o Espírito Santo. Paulo fala isto aos Efésios, em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. E por isso precisamos nos esforçar para liberar este perdão a quem nos ofendeu. Romanos 12:17 diz: não torneis a ninguém mal por mal,
Esforçai-vos por fazer o quê? O bem. Só para quem faz o bem. Don't pay the evil with evil. Todos os homens. We have to do good towards all men. 18, perdão. Se Romans. possível, If quando possible, depender de vós, it depends on you. tendes paz com todos Try os to make homens. peace with all men. Romans. Não vos vingueis a vós mesmos. Don't revenge Amados, dai yourselves, lugar my à beloved ira. ones. Mas é a sua ira? Não, Don't é a be ira de angry. Deus. Porque ele diz, olha, a mim, isso é Deus falando, porque está escrito, a mim, Rather let it be the hidden person of the heart with the diz o Senhor. incorruptible beauty of Não a é você que gentle tem que se and irar, quiet spirit, é Deus which is very que precious fará justiça in the a sight você. of God. Próximo versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, A wrathful man e stirs se up tiver strife, sede, but he dá-lhe de who is beber, slow to porque anger fazendo allays isto, amontoarás brasas contention. vivas sobre a sua cabeça. Versículo 21. Não te deixes vencer do Don't mal, let yourself mas vence o mal. be win by the evil, but O bem win está the na sua evil with vida. the good. Cristo está na sua vida. Christ is in your Faça life. sempre o bem, independente Do daquilo que everything fizeram good, contra no você. matter what Porque quando você they faz o made bem, against you. fizeram mal, você está Do good, colocando even brasas people who gave vivas you, sobre a cabeça who dele. did you bad, Imagina a brasa who na did cabeça. you evil, do good. Isso é algo estranho. You have to do Mas good é for isto que people, no acontece. matter if you receive the evil. Então, You have amados, to do good to the não people. podemos mais perder tempo das nossas vidas com aquilo que rouba a nossa alegria. Não vamos permitir que o entulho dos filisteus impeçam o fluir das águas do nosso With all poço. lowliness and gentleness, with long Temos suffering, que bearing botar with one another neste in love, poço endeavoring para to keep fluir the as unity of águas the do Spirit in the bond of manifestação do peace. Espírito Santo através de nós. Então vamos vencer Pride o is a mal rubbish com o that bem. prevents Vamos life fazer from flowing. aquilo que With agrada pride ao comes then Senhor. comes shame, Vamos but with viver the em humble paz is para wisdom. cumprirmos os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Blessed be the E o good último ponto. and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of Este é o mercies and God fechamento. of all comfort, who comfort us in all our Acima de tribulation, that we may be tudo isso able que nós to falamos, comfort those todas essas who virtudes, are in any trouble, with the comfort with it which o amor we ourselves are comforted by God. é o ligamento da perfeição. Igreja, o amor é a So, maior das church, you virtudes, shall love your é neighbors a as base de ourselves. todas Love does no elas. harm to a neighbor. Therefore, love is the Até o fulfillment exercício of dos the law. maiores dons é algo inútil se não tiver alicerçado no amor. Oh, no one anything except love. O amor é o One vínculo da another. perfeição, porque une Oh, todas as no one virtudes anything except e as to love one another. maduras For he who e loves completas. another has fulfilled the Veja law. que vínculo do original significa ligamentos. Romanos 13:8, já estamos Romans caminhando para o final. 13:8. Paulo ele faz menção de algo Paul que Cristo mentioned something that Christ Ele said escreveu aos here, Romanos as dizendo written assim, to Romans. a ninguém. To no Mas one, aquele irmãozinho sabe que ele a but ninguém. that brother knows that who did evil to me. Ninguém, repita. Nobody, no one is no one. I want to interact with you. No one is nobody is nobody. Até mesmo o meu inimigo. Even my enemy, Até mesmo aquele que quer se levantar contra mim. even the one who wants to raise against me. Fiquei devendo. I'm not owing anything to anybody except the love, which we loved one another, Uns aos outros. because who loves Pois quem the next fulfill the law. tem cumprido a lei. Who loves the next, the neighbor, Pois isto, fulfill the law. não adulterarás.
Don't commit não adultery, don't kill, não don't rob, cobiçarás. don't Se wish qualquer outro mandamento someone's life, and all other commandments in this tudo word, nesta palavra love your se neighbor resume as a yourself. amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele termina dizendo: o amor não pratica o mal contra o próximo. Love doesn't do harm to the next. Cumprimento da lei é o jejum, é o joelho, Fulfillment of the law, diz que o cumprimento da lei the fulfillment of the law is love. Just it. It's not me in yourself. podem It's aplaudir not ao Senhor. anything Vamos else. aplaudir. Applaud the Lord. Let's applaud the Lord. Todas as virtudes que nós estudamos All the virtues só that we poderão learned ser praticadas today se houver only can be practiced if we have love. Quando praticamos o amor, When we practice love, não fazemos mal a ninguém. we don't do harm to Por anybody. isso, ele é o cumprimento de toda a lei. That's why He's the fulfillment of all the law. Precisamos trabalhar We need to work diligentemente cada um desses aspectos. all of these aspects, Buscar estas virtudes. looking for these virtues, Porque Deus quer because God wants fazer coisas muito profundas, to make wonderful things, muito grandiosas great things em nossas vidas in our lives e por intermédio de cada um de nós. and through one another. Os grandes avivamentos que começaram ao longo de toda a história Greater revivals in all history, começaram numa multidão. and they haven't begun in Tiveram início multitude. com uma pessoa Started by one another, que através de você, through you, que através de cada um de nós, through each one of us. possamos desenvolver We estas can develop these virtues grande avivamento for a great revival. aconteça na nossa vida, Begin starts in your life, aconteça na nossa família, begin in your family, no nosso bairro, begin in your na neighborhood, nossa igreja, beginning in your church, aconteça no país e à volta do mundo. beginning in our country, in our world. Exercermos a misericórdia, Exert a bondade, mercy, a goodness, humildade, humility, a mansidão, mansuetude, a longanimidade, kindness. suportarmos uns aos outros, Stand one another, perdoarmos forgives qualquer situação, every situation, assim como o Senhor nos perdoou, like the Lord has forgave us, termos como base da and nossa have vida, like life basis love. faz de nós, Makes de us, você, makes you, de você, turned us, de você, de você, você lá em cima, you faz upstairs, de cada um de turned nós us, reprodutores de Cristo nesta terra. Christ. We are Gera na reproducing nossa vida the word of Christ and uma vida generate in our life a revival life, a fruitful life, nessas situações, in all this a situation, libertação, freedom, a liberação de bênçãos the blessings, completamente transformadas. a completely transformed life. That's the wishing of the Lord for you and for me, for all of us. Vamos juntos? Let's go together, Praticar esses practicing those teachings. e termos os nossos poços fluindo. And we have our waters flowing in Que abundance. assim seja, That thy will be done. Senhor.